Olá, vamos falar sobre laços e cortar e qualificar laços energéticos dos relacionamentos humanos. Essa é uma sabedoria que, se a gente for pegar através dos espectros, dos raios das grandes fraternidades, da grande fraternidade branca, seria vinculado, ao raio da morte, né? Como assim o raio da morte? Sim, porque o raio da morte ele trabalha muito bem esses laços energéticos que nos conectam às coisas e às pessoas, né? Porque, queira ou não, nesses laços, as pessoas doam energia umas para as outras, doam vida. O raio da morte é o próprio raio da vida, para falar a verdade. Vida e morte são uma coisa só, para falar a verdade. Então vamos lá. Como já foi falado aí, temos vários laços que nos conectam às coisas e às pessoas, que nos conectam às coisas, ou seja, a objetos, a imagens que a gente vê aqui no mundo e cria todo... Quando a gente se identifica demais com as coisas, quando a gente se identifica demais com a matéria, gera um materialismo, certo? Esse excesso de identificação psicológica. Isso é muito importante se aprender para depois eu passar nas práticas, né? Mas é muito bom ter essa teoria para depois ir para a prática, né? Muito, muito interessante. Então vamos lá. A gente se identifica demais com as coisas e a gente dá energia para elas. E a gente acaba ficando com essas coisas na nossa mente. Que daí forma todo um conteúdo audiovisual e sinestésico que geram as famosas tramas mentais. E esses elementos, junto com outros, através das nossas emoções do inconsciente, vão gerando várias tramas do inconsciente. Vão gerando até mesmo sonhos e pesadelos loucos que as pessoas não conseguem compreender. Porque elas não fizeram um trabalho de discernimento meditativo, investigativo profundo para saber quais os elementos que geraram essa trama. Isso é muito importante compreender também. Mas vamos falar aqui sobre qualificar os laços humanos, que é o que está precisando acontecer de mais urgente aí nessa humanidade. Depois as pessoas se deixam de identificar com objetos, com carros, com aparências, com as vaidades, mas hoje em dia a gente está precisando qualificar os relacionamentos humanos o mais urgente possível, o mais rápido que puder. E acontece que a gente vai tendo várias relações. Quando eu vejo uma coisa pela primeira vez, quando eu vejo aquela mulher ali que está de costas, indo lá para os fundos, lá, que possivelmente é uma funcionária dessa loja Avan, que eu estou aqui no Parque Barigui, né, que eu gosto de estacionar e tudo mais, para meditar e fazer essas coisas, eu já gerei um laço com ela. Já gerou um micro apego decimal, um apego microdecimal. Se a gente for falar de um matemático cientificamente, né? Já gerou uma conexão. Às vezes pode ter alguns egos meus, por exemplo, pode ter o ego da luxúria que se identificou, que gostou da bunda dela, que gostou disso, aquilo. Pronto, formou mais conexões ainda, mais vínculos com essa pessoa. Isso é muito importante. E acontece que quando a gente forma esses vínculos estão em constante interação. Esses vínculos, ou os vinculados, né, que são os universos, são os seres humanos, animais, vegetais, minerais, atômicos, subatômicos, enfim, bem macrocósmicos e tudo mais, interagem. E essa interação, né, às vezes a pessoa pode estar do outro lado do mundo. Se eu pensar fortemente nela, ou seja, se eu botar muita emoção em relação a isso, né, eu acabo realmente interferindo nela. Ela pode acabar sentindo isso que eu estou sentindo, porque a nossa conexão aí está forte. Então, e também tem casos, né, já que a gente vai estar limpando esses laços, eu vou estar passando técnicas para limpar, cortar e tudo mais. Tem casos que às vezes as pessoas projetam culpas na gente. E a gente carrega culpas que não são nossas. Sendo que a gente nem foi o culpado ou o causador. Que para mim não existe culpado, e sim causadores. Se a gente substitui, ressignifica ou reprograma neurolinguístico quanticamente, fica mais científico. É o causador. Que a causa e consequência. A causa é o fenômeno que causou. A razão das coisas serem é estudar as suas causas e consequências e tudo mais. Isso é ciência. Isso é método científico. E filosófico também.
E acontece que às vezes a gente pode carregar a culpa que que não é nossa. Às vezes sim, a gente pode estar sendo vítima de uma situação. Mas o ego fala, ou não, mas fala para não, você está sendo vitimista. Chega a ser vitimista, você está se sabotando. Em alguns momentos, em alguns casos, sim. E como eu já disse, a grande sabedoria popular, né, tem casos e casos. Para toda regra existe sua exceção. Tem casos sim que a pessoa foi a vítima verdadeira, que os caras fizeram aquilo, essa maldade. Às vezes tem casos de bruxarias e de magias negras, cinzas e tudo mais, que fizeram ou selamentos mágicos, que fizeram ou orquestraram toda uma trama social para minar a reputação daquele indivíduo, daquela pessoa. Isso acontece. Porque às vezes o nosso ego pode ver vitimismo onde não tem. O ego mente, né? O ego mente. O ego mente. Mente bastante, então temos que tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá, vamos limpar. Né? Depois de tanto você trabalhar a respeito de si mesmo, meditar, depois de você realmente tentar ao máximo eliminar seus vitimismos e seus sabotadores mentais, egos e tudo mais, que ficou como fruto de suas reações emocionais nos relacionamentos humanos, você tem que começar a cogitar. Se você não está resolvendo essa questão, se você ainda sente que ainda tem um conteúdo que você não trabalhou, mesmo que você está trabalhando por anos, por meses, semanas e dias, segundos, né, e tudo mais, você tem que começar a cogitar, a suspeitar, cogitar em suspeitar que pode ser coisa dos outros que deixaram impregnadas no seu sistema energético. Sabe, daí entra os comandos de HQI, homeostase quântica informacional, que você pode usar. Por exemplo, culpas que recebi de tal fulano, meu querido espírito, minha querida alma, culpas que recebi de tal fulano, minha querida alma, meu querido espírito, minha consciência escolhe, ordena e merece. Culpas que recebi de tal pessoa acabaram. Gente, isso funciona. Se você sentir um alívio energético pós esses decretos, esses comandos quânticos de informação, da homeostase quântica informacional, significa sim que houve sim projeções de culpa em ti, que ficam impregnadas na nossa aura através desses vínculos que temos com as pessoas. Ou você pode também, ano passado e retrasado, ano passado, para falar a verdade, eu comecei a me limpar energeticamente. Culpas ou ataques energéticos que recebi no meu coração, no meu cardíaco aqui, de tal fulano, acabaram. Gente, eu senti um peso, eu vi a energia desse fulano ali. Porque sim, houve ataque energético. E esses ataques energéticos não é necessariamente os ataques espirituais que acontecem astrais, onde um mago negro, um demônio ou um elemental, através de magia elemental, vem para você e te ataca. Mas é qualquer pensamento e emoção que você tem a respeito de tal pessoa. Emoção, pensamento negativo, denso, qualificado, corrompido, isso já é uma forma de ataque energético pela quântica. Porque a quântica estuda toda e qualquer ação que existe nesse universo. Então isso é muito importante. É muito importante. E não sei se está de ponta cabeça isso. Não, está certo. Acho que deve estar certo esse negócio. Essa câmera, mas tudo bem, vamos continuar. E exatamente, é um ataque energético, é um micro e sutil ataque energético. Então por isso que é importante a gente vigiar nossos pensamentos em relação a tais pessoas. Porque se um egrégor começa a pensar ruim a respeito de uma pessoa, se bota emoção, essa pessoa pode ficar gripada. Porque vai minando o chakra cardíaco. E o chakra cardíaco ele tem uma proteção energética. O inviolado, aquele que não foi violado. Aquele que não viola é aquele que não foi violado.
E aqui o puro, né? Esses dois chakras, eles são bem sensíveis. E também aqui, né? O chakra umbilical, né? Que é a parte mais vulnerável energeticamente, que está aberto aqui, né? Não está totalmente fechado, né? Depois que a gente se separou do cordão umbilical. E como eu falei em cordão umbilical, né, a gente recebe coisas desse cordão umbilical da nossa mãe, na nossa vida uterina, vida uterina mesmo, na vida meio que pré-natal, pré-uterina natal, né? Antes da gente sair da barriga da mãe, ali, de preferência por parto normal, né? Então tudo que a mãe sofre, o filho vai sofrer, e a gente tem que limpar isso também. Então a gente vai ter que usar isso, perdoar, usando técnicas de hipnose para regredir a tal fato, caso ele aconteceu. Caso você está tendo problemas em relacionamento amorosos, pode ter sido em relação ao que sua mãe passou quando estava na tua gestação. Ou até pode ser coisa dela, karma dela que passou DNA para você. Então tudo vai depender. Isso requer muito autoconhecimento investigativo, né? Muito conhecimento de causa. Autoconhecimento de causa, isso é muito importante. Por isso que a hipnose tem que ser feita por terapeutas que vão te conduzir numa hipnose e tudo mais. E você vai limpando. Você vai limpando. E às vezes você pode ver assim, tinha uma pessoa, a minha ex-suposta mestra, né? De espiritualidade, de quântica, né? Ela estava me sugando energeticamente em 2020. Eu vi isso, eu vi ela me sugando. Na meditação, pô, tá me sugando, tá sugando a minha energia verde azulada, cintilante que tem aqui. Tava me sugando. Porque a gente já tava se atritando, já tava se discordando, nos desentendendo, nos entendendo ali já. Já estava acontecendo já um processo de eu me libertar dela, de eu me libertar mesmo, né? E daí eu vi. Só que eu, burro, reduzi para 3 filamentos. Eu devia ter reduzido para 1. Né? Só que infelizmente, ou felizmente, a gente nunca vai cortar esses laços. Então, tem a prática de cortar laços. Né? Se quer cortar laços das pessoas, deixa eu até ir para trás aqui no banco, para ensinar melhor. Vamos lá, tirar o cinto, fica mais à vontade. Então você pode imaginar que suas mãos são tesouras. Tesouras mesmo. E você primeiro entra em meditação, depois de você ter percebido, depois de você ter trabalhado o máximo a parte interna, os seus egos internos, os seus vitimismos, sabotagens internas, depois de você ter percebido que realmente é por causa desses laços, que tem pessoas que são laços tóxicos para a sua vida, então você vai fazer isso. Você já entra em meditação, imagina tal pessoa, né? E você fala, eu vou cortando, e você bota muita fé e energia nas suas mãos e imagina cortando. Às vezes a tua inteligência intuitiva corporal às vezes pode cortar, às vezes perto de órgãos. Ano passado eu tive que cortar perto dos rins, então tinha alguma coisa relacionada nos rins que eu me conectei com aquela pessoa. Você vai cortando, às vezes você vai cortando, corta, tá. E você vai sentir um alívio. Ó, eu já fiz isso sem imaginar, já senti uma respiração mais... um alívio. Corta esses laços nocivos, corta essas energias ruins que eu recebi de tal pessoa, que eu emanei para tal pessoa também. Não é só que eu recebi, que eu enviei também. Vai, corta esses laços com a pessoa, não quero saber, vai cortando, corta. Respira, para. E só que você vai ter que reconectar. Porque isso é a reprogramação neurológica, neuroquântica, né? Ou seja, você vai ter que conectar esses pontos, porque a gente precisa se conectar. A natureza, a ciência é conexão, a ciência da vida é relacionamento. A gente tem que se conectar. O 1 precisa do 2 para ser 1. E o 2 precisa do 1 para ser 2. Assim como o 3 precisa do 2 e do 1 para ser 3. E o 1 precisa do 3 para ser 1 também. Para estar íntegro. Isso é a razão matemática logóica do logo, a numerologia
numerologia, né? Numerologia do logos. É a razão numerológica, matemática do logos da realidade. É a lei universal isso. A gente precisa disso. Então é muito importante compreender. Então a gente precisa se conectar com alguma coisa, com uma ideia, tem que reprogramar. Se não, os laços aí, o que a gente vai fazer? A volta para a programação antiga. O instinto que está atrelado ao inconsciente vai conectar com as conexões antigas. E daí, meu amigo? E daí você tem que reconectar, você tem que reprogramar. E o que eu faço é o seguinte, eu corto conexão, eu fiz exatamente ano passado e foi muito bom. Eu corto conexão com essa pessoa e me conecto direto com a fonte, com Deus. Né? Ou daí você imagina que você pode até imaginar que tuas mãos têm magnetismo nas tuas mãos e conecta com Deus. E tipo assim, ó, ao invés de dar para a pessoa, você dá para si mesmo e para Deus. Que é você mesmo, Deus. Né? Olha só que fantástico. Então você faz isso e ó. E cara, e vem uma luz gostosa do alto, gente. Vem uma luz gostosa do alto. Você programa, você conecta com a fonte já. Você não precisa se conectar com a pessoa. Você se conecta com a fonte. Mas tem que se conectar com alguma coisa. Se conectar então a gente tem que se apegar às coisas. Não é que a gente tem que ser desapegado. Isso tem a ver com apego e desapego também. Porque quanticamente, quando a gente se apega a alguma coisa, a gente está exercendo também a lei do amor. O amor, ele precisa amar, o amor ama. E no apego, mesmo que tenha bastante egoísmo aqui, cobrindo esse apego, mas tem amor, tem energia, tem verbo, tem a verdadeira verba, a luz de Cristo, do verbo, do logos ali, amando aquela pessoa. Então, a gente precisa se apegar nas coisas, porém, tem momentos que a gente precisa se desapegar, para que essa coisa possa ser transformada em outra coisa. Para respeitar a lei da transformação das formas. A lei da transformação. Mudar de forma. Porque tudo está em constante transformação e mudança. A lei da impermanência, como diria Siddhartha Gautama, ou o famoso Buda, Shakyamuni Buda. Lá que ficou na parte norte, nordeste da Índia, acho que ficou lá perto do Nepal. Agora não sei a precisão geográfica da história dele. Mas tudo bem, o que importa é o conhecimento que a gente pode extrair. Conhecimento prático. Né? Da praxis. Praticar esse conhecimento. Exatamente, vai fazendo, vai limpando. Corte laços indesejados com essa pessoa. Eu fiz também. De sábado para domingo, ontem mesmo. Fez dessa minha suposta mestra que eu também... que eu passei, que eu tive entre aspas, tive que conviver com ela ali. Tive entre aspas que vê-la numa festa junina que teve, né? Mas é isso, é uma prática que tudo indesejado desse laço energético dele, então, pode purificar. E você pode purificar também com a inspiração, com o pranayama, né? Você inspira toda aquela memória, toda aquela caixa da situação, né? E na expiração, faz o pranayama Nadonushanada, agora esqueci o termo em sânscrito, mas a respiração da alternada de polaridades aqui, né? Do Ida Pingala, do Shushuna e tudo mais, do Shushuma. Você inspira, puxa todo o seu poder de volta para você, né? Ou seja, você está pegando o poder de volta daquela situação que aconteceu para você, está transferindo o teu passado para o presente, para você ter mais integridade, e você vai limpar tudo aquilo que for sujo, a sua sujeira e a sujeira dos outros que estão impregnados naquela memória que você tem compartilhada com aquelas pessoas. Porque às vezes pode ter um cavalo de Troia, alguns micro cavalos de Troia aí, quânticos, né? Porque na computação existem os famosos trojans, né? Que são meio quase vírus, são portas de entrada e tudo mais, né? Somos esses sistemas energéticos, quanticamente falando.
Temos nossos inputs e nossos outputs. Inputs, entradas e outputs, saídas, né? Então daí você vai ter que... Porque às vezes tem pessoas que elas impregnam as coisas. Tem pessoas que são realmente... que deixam impregnadas ali. Que às vezes elas impõem a programação dela ali naquela memória que você compartilha com aquela pessoa. Então você vai ter que limpar tudo aquilo que a pessoa pensou a teu respeito ali, na situação. Tudo aquilo que as pessoas... Então, o trabalho espiritual, ele é um trabalho bem acástico mesmo, né? Dos registros acásticos, ele purificar o seu akasha através dessas técnicas respiratórias. Inspira e tira aquilo de ruim que te jogaram e joga de volta para a pessoa. Joga entre aspas de volta. Não que você está jogando com maldade, mas você está jogando de volta. Se vai para ela, se ela vai merecer aquilo de volta, aí é a justiça do universo, aí é a inteligência da justiça divina, do cosmos, que vai agir. Mas você joga de volta. Daí você pega e você vai extrair a sua essência pura, a substância pura, aquela substância meio virginal, meio a substância mais pura da libido, que é aquela criança, aquela inocência, aquela substância primordial que você pode dar forma ao que você quiser. Aquela brancura do Espírito Santo, aquele branco meio prateado que você pode dar forma do jeito que você quiser. Isso é muito fantástico, é uma técnica muito boa que eu tenho usado com bastante frequência, essa técnica de respiração. É muito bom, é muito bom. Usem que é batata. Inspira, vai inspirando tantas vezes você pode alternar. Começa pela esquerda, com a direita tampada, né? Vai limpando, até chegar a um ponto que tua intuição, teu coração vai falar, opa, beleza, acho que já purifiquei o que tinha que purificar aqui. Extrair a essência. Imagine que você está de volta com o teu poder essencial ali, da essência. E daí então você pode reprogramar a situação. Daí eu costumo reprogramar eu expandindo, eu sendo muito grande ali, ou transforma tudo na brancura do Espírito Santo. Que é muito fantástico também. Então, essa gravação é bem prática, ela tem uma teoria fantástica, bem prática, de relacionamentos, limpar os cordões. E aquilo que eu falei, não dá pra gente cortar todos os laços com as pessoas. A gente tem que ter pelo menos um. Porque somos um. Né? Porque somos um. Por isso que temos que ter pelo menos uma conexão com as pessoas. Se a gente não tiver conexão com ninguém, não estaremos amando. Se relacionar também é um ato de humildade. Se se isola demais, você não está tendo uma humildade. Você não está tendo nem humanidade e nem humildade e não está amando. Está indo contra do amor. O amor é preciso de relacionamento. Não é à toa que o amor também é o próprio sexo. Não é que o homem precisa se conectar com a mulher. E vice-versa. E versa-vice. Né? Porque é a própria lei da natureza. É a lei de tudo que é. É a lei do todo. Precisa ter essa atração. Né? Agora, é claro, a gente tem que purificar. Tirar o que não presta. E deixar amor. Porque só pode ter amor entre a gente. E você vai ter que se disciplinar para que isso seja cada vez uma realidade prática do seu dia a dia. Só pode haver amor entre a gente. Né? Não que é uma obrigação ou um dever, mas é o que é. É a vontade do Pai. É a vontade desse grande amor. Porque na verdade tudo é amor. Tudo tem amor. Né? Então, a gente tem que fazer o possível para limpar tudo isso. Limpar esses vínculos. Qualificar e tudo mais. Para que só haja amor entre a gente. Para que haja, talvez, liberdade. Né? Ou, talvez liberdade, fraternidade, igualdade. Né? Os lemas da Revolução Francesa. Mas é isso, minha gente. Mas é isso. Eu não sei se eu compartilho essa gravação, mas é bom. É bom mesmo compartilhar. É bom porque tem que limpar. Tem que purificar.
E pegue o teu poder pessoal que você delegou para as outras pessoas de volta para você também. Essa prática que é muito bom também. Para você ter o poder sobre sua mente. Né? Ao mesmo tempo a gente passa, eu sou minha mente. Eu não sou minha mente. Mas chega um momento que você pode ir para um terceiro ponto, que eu tenho poder sobre minha mente. Eu sou o senhor da minha mente. Eu sou meu próprio senhor e eu sou meu próprio servo. Assim vai. Você pode atingir este patamar. Que cada vez mais eu estou atingindo. Estou me tornando, estou sendo. Acho que eu não tenho mais nada para dizer, minha gente. Um grande abraço. Pratiquem. E orem e vigiem. Um grande abraço. Até mais.